Não é incomum que as pessoas confundam antagonistas com vilões, porque apesar deles terem algumas características em comum, o cerne de cada um deles é bem diferente. E o que cada um representa dentro de uma história também é bem diferente. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as maiores diferenças entre um antagonista e um vilão e por que você deveria utilizar nas suas histórias mais os antagonistas do que os vilões. Olá, amantes da leitura! Meu nome é Jéssica, esse aqui é meu canal Escrita Pena e hoje nós vamos falar das maiores diferenças aí entre antagonistas e vilões e por que você deveria priorizar um ao invés do outro. O vilão é simplesmente o mal encarnado aí, aquele personagem que tá ali praticamente só para destruir a vida ali do herói. Ele quer provavelmente conquistar poder, conquistar uma nação, conquistar um reino, enfim. E ele só pensa nele mesmo. Ele tá ali para contrapor a ideia do herói, né? Que é honrado, é justo, tem todas ali as características positivas. O vilão vai ter ali todas as características negativas. Então ele vai ser egoísta, ele vai ser cruel e ele não vai se importar nem um pouco quais serão os fins para ele conquistar aquilo que ele almeja, seja o que for, seja, enfim, um interesse romântico, se for uma história de romance, seja dinheiro, seja uma nação, seja mais poder, seja, enfim, magia, seja destruir um povo, não importa. Um vilão simplesmente vai fazer o que ele precisar fazer, doa a quem doer, e ele tá ali para ser aquela dualidade, né? O bem contra o mal. O bem contra o mal, a escuridão contra a luz. Tudo que é dual ali entre positivo e negativo, o vilão está sempre do lado oposto. O vilão é uma forma um pouquinho errada, na minha visão, um pouquinho caricata de você construir um personagem. Não é muito interessante que você construa seu personagem dentro dessa dualidade dele ser simplesmente mal e ponto e acabou. Isso é um pouquinho estranho, esquisito, enfim. Não é muito favorável para sua história, não é muito interessante para os seus leitores, porque ele simplesmente é mal, porque ele quer ser mal, e ele é cruel, porque ele quer ser cruel, e ponto, e acabou. E a gente tá cansada de ver esse tipo de personagem que é um pouco cansativo, né? Enfim. E ele não tem muitas camadas, ele não tem muitas justificativas, ele é mal porque ele é mal e pronto, e acabou. Um antagonista, por outro lado, é um personagem que, assim como o seu herói, que eu também acho uma alcunha muito errada, né? Herói não, seu protagonista, o seu personagem principal, que não necessariamente tem que ser bom também, tá, gente? Não vamos ali viver nessa dualidade que o seu protagonista tem que ser uma pessoa boa, e, enfim, só tomar decisões corretas, porque personagens são complexos, pessoas são complexas. E é isso que a gente quer ver nos personagens. Então, um antagonista vai ser justamente um personagem complexo, um personagem com camadas, um personagem que pode ali ter um passado tão ou mais sofrido do que o seu protagonista. É um personagem que pode ou não tomar decisões erradas, ele realmente acredita naquilo que ele está lutando, seja ou não justificado. Normalmente, um antagonista é aquele personagem que você vai ficar um pouquinho indeciso se você torce ou não por ele, se você concorda ou não com ele, porque o que ele fala faz sentido, né? Ali o Thanos, o Killmonger são dois personagens que você vê que eles claramente não estão fazendo
a coisa certa ou pelos caminhos certos, mas que o que eles falam fazem sentido, que o que eles falam, que o que eles querem, os objetivos dele são tão palpáveis, são tão justificáveis, são tão honrados, dependendo da situação, quanto os do protagonista, quanto os do herói. O personagem antagonista pode ou não ajudar o seu protagonista ou atrapalhar o seu protagonista, enfim. Em um momento ele pode ajudar, no outro ele pode atrapalhar, dependendo do que ele vai ganhar com aquela atitude, né? Vê se Jack Sparrow em Piratas do Caribe, que uma hora ele tá de um lado, uma hora ele tá do outro. O que é mais favorável, o que é mais interessante, onde ele ganha mais é o lado que ele escolhe e é exatamente isso que o antagonista faz. Ele, às vezes, está contra o protagonista, o que não necessariamente indica que eles sejam inimigos, eles só querem coisas diferentes. E é muito mais interessante você trabalhar com um protagonista e antagonista do que com um vilão e um herói. É muito mais interessante por conta das camadas, do passado que cada um deles pode ter, porque nem o protagonista nem o antagonista precisam ser completamente bons ou completamente maus. Enfim, eles têm que ter camadas, que é o que vai fazer o seu leitor gostar da sua história, gostar da sua construção de personagem e querer ler a sua história. Então, na minha humilde opinião, o antagonista é um personagem muito mais interessante de ser trabalhado do que simplesmente um vilão. Porque assim como seu protagonista, o seu antagonista pode ter ali motivações, ele pode ter uma família, ele pode ter um interesse romântico, enfim, ele pode ter ali várias coisas que vão talvez fazer com que você torça para ele tanto quanto você torce pelo protagonista. Então é isso, esse é o vídeo de hoje, bem curtinho novamente, né? Espero que vocês tenham gostado. Vou pedir para vocês deixarem aí nos comentários mais assuntos, se vocês gostaram do assunto de hoje, se você discorda, se você concorda, vídeos que vocês gostariam de ver. Deixem o like, se inscrevam no canal, me sigam nas minhas redes sociais, porque lá eu estou sempre dando dicas, mais dicas do que aqui, inclusive no YouTube, que os vídeos às vezes ficam um pouquinho de gravar, e os posts mais rápidos, mais enfim, são fáceis de fazer aí durante a semana. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Tchau!